A paz do Senhor para você que está começando o caminho de hoje. Talvez você tenha se levantado com um papel sobre a mesa que ainda não sabe como resolver. Uma resposta que devia ter chegado e não chegou. Uma tarefa que parece maior do que tudo o que você tem disponível agora. Seja tempo, seja dinheiro, seja força para pensar com clareza. Você olha para essa situação e sente que ela é grande demais para suas mãos. E talvez alguém já tenha dito perto de você, com boa intenção, que nada é impossível para Deus. Como se essa frase devesse te fazer sorrir e seguir em frente sem medo. Mas eu preciso ser honesto com você agora. Esta oração não vai usar essa verdade como uma cobrança para que você finja coragem que não sente. E também não vai prometer que, só porque você orou, o problema vai se resolver hoje, do jeito que você imagina, no tempo que você gostaria. O que esta oração vai fazer é outra coisa, mais simples e mais firme. Vai colocar exatamente aquilo que pesa em você diante do Senhor, sem disfarce, sem minimizar, sem fingir que está tudo bem quando não está. E vai pedir com toda a sinceridade sustento para continuar, direção para os próximos passos, as pessoas certas no seu caminho e fidelidade para fazer o que cabe a você fazer hoje, mesmo sem enxergar o restante do percurso. Se esta é a sua necessidade agora, se você reconhece esse peso, essa parede, essa sensação de estar diante de algo maior do que as suas forças, escreva nos comentários: Deus me sustenta enquanto eu caminho. Escrever essas palavras não é uma fórmula mágica. É um jeito de dizer, diante de quem também está lendo, que você não está fingindo força e que está disposto a caminhar apoiado em algo maior do que você mesmo. Deus eterno. Eu não quero esconder de ti o tamanho do que estou enfrentando. Tu já conheces cada detalhe, cada preocupação que me acompanha desde que acordei, e ainda assim eu escolho trazer isso à tua presença com as minhas próprias palavras, sem roteiro pronto, sem discurso de vitória, apenas a verdade sobre o que estou vivendo. Eu venho como sou, cansado em algumas partes, esperançoso em outras, inseguro sobre o que fazer a seguir, mas decidido a não caminhar fingindo que não preciso de ti. Existem coisas na minha vida agora que parecem simplesmente maiores do que eu. E eu quero ser honesto sobre isso, sem vergonha, porque sei que tu não me pedes uma força que eu não tenho. Às vezes é uma questão de tempo. As horas do dia não alcançam para tudo o que preciso fazer. E eu termino a noite com a sensação de que fiquei devendo a mim mesmo e às pessoas que amo. Às vezes é uma questão de dinheiro. As contas chegam antes da provisão e eu preciso decidir o que pagar primeiro e o que esperar mais um pouco, sentindo o peso de cada escolha. Em outros momentos, é a energia que falta. Eu quero continuar, quero cuidar, quero resolver, mas o corpo e a mente pedem descanso que eu não sei como dar a mim mesmo em meio a tantas exigências. Há também situações em que falta conhecimento. Eu não sei exatamente qual é o próximo passo certo. Não sei se devo insistir ou recuar. Não sei se aquela conversa deve acontecer agora ou depois. E essa incerteza pesa tanto quanto o próprio problema. E existem circunstâncias em que falta influência. Eu gostaria de poder mudar uma decisão que não está em minhas mãos. Gostaria de abrir uma porta que outra pessoa controla. E sinto a frustração de depender de fatores que fogem do meu controle. Quero reconhecer diante de ti, Senhor, que algumas dessas situações pedem mais do que boa vontade. Pedem ajuda profissional que eu talvez ainda não tenha buscado. Pedem um conselho sábio que eu resisti em pedir por orgulho ou por medo de parecer fraco. Pedem paciência que eu não tenho cultivado, ou pedem uma mudança de plano que eu insisto em evitar, porque já investi tempo demais no caminho antigo. Ajuda-me a enxergar isso sem me condenar.
Eu não sou definido pela dificuldade que estou atravessando. Não sou o meu problema, não sou a minha dívida, não sou o meu diagnóstico, não sou a minha espera. Sou alguém que tu conheces, que tu chamas pelo nome, que tu sustentas mesmo quando não sente. Por isso eu te peço, antes de qualquer outra coisa, liberdade da paralisia que me prende quando olho para o tamanho do problema e simplesmente não consigo dar o primeiro passo. E peço também liberdade da autocondenação, esse hábito silencioso de me culpar por não ter resolvido antes, por não ter previsto, por não ter agido diferente. Como está escrito no Salmo: Tu és a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio, e é para ti que clamo quando o meu coração desfalece. E mesmo quando pressões me cercam de todos os lados, como descreve a carta aos Coríntios, eu não sou esmagado. Mesmo perplexo, não caio em desespero, porque tu estás comigo mesmo quando eu não vejo saída clara. Deus, eu não venho pedir que tu apagues instantaneamente a dificuldade. Venho pedir que tu me sustentes dentro dela, que me des clareza para separar o que depende de mim daquilo que só depende de ti, e coragem para pedir ajuda sem vergonha, porque reconhecer limite não é fraqueza, é sabedoria. E é exatamente aqui, Senhor, que eu preciso lembrar quem tu és, porque a minha esperança não pode estar apoiada na minha própria capacidade de resolver tudo. Ela precisa estar apoiada em ti. Está escrito em Jeremias, no capítulo 32, que tu és o Deus de toda a carne e que nada é demasiadamente difícil para ti. Eu preciso parar por um instante e deixar essa verdade descer do pensamento para o coração. Porque ler isso é fácil, mas confiar nisso quando as contas não fecham, quando o exame ainda não saiu, quando a resposta do emprego não vem, é outra coisa. Ainda assim, eu escolho crer que essa palavra não foi escrita apenas para os tempos antigos. Ela continua verdadeira agora, sobre a minha situação específica. Eu sei, Senhor, que essa promessa não é uma garantia de que tudo vai acontecer exatamente como eu planejei, no tempo que eu escolhi. Fé verdadeira não é negar a realidade que estou vivendo, fingindo que o problema já foi resolvido quando ainda não foi. Fé verdadeira é reconhecer a dificuldade com os olhos abertos e, mesmo assim, confiar que tu és maior do que ela. Tu podes transformar circunstâncias que hoje parecem fixas. Podes sustentar-me durante o tempo de espera, sem que eu me desespere. Podes mudar uma direção que eu já dava por definitiva. E podes também simplesmente fortalecer-me para continuar enfrentando aquilo que, por algum motivo que eu ainda não entendo, vai permanecer por mais tempo na minha vida. O mesmo capítulo de Jeremias mostra que tu és quem fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, e que nada é maravilhoso demais para ti. E o Evangelho de Lucas confirma essa mesma verdade, quando diz que para Deus nada é impossível. Eu quero descansar nessa base sólida, não numa fantasia de que tudo vai se ajeitar magicamente, mas na certeza de que o Deus que sustenta o universo também pode sustentar a minha vida específica, com os seus detalhes concretos, com os nomes das pessoas envolvidas, com os valores exatos das contas, com as datas que me preocupam. Também me lembro da carta aos Efésios, que fala de ti como aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Eu quero aplicar isso com cuidado, Senhor, sem transformar essa verdade em exigência, para que tu hajas exatamente como eu desenhei em minha mente. Talvez a resposta que tu vais dar seja diferente da que eu esperava. Talvez seja uma porta que eu nem tinha considerado. Talvez seja força para continuar no mesmo caminho que eu já estava, mas agora com um fôlego que eu não tinha antes.
Eu escolho confiar no teu poder sem tentar controlar a forma como ele vai se manifestar. Ensina-me, Senhor, a diferença entre fé e negação. Fé olha para o problema e diz: Deus é maior do que isso, e eu vou confiar nele enquanto continuo agindo com responsabilidade. Negação olha para o problema e diz: isso não é tão grave assim, vai passar sozinho. Eu não preciso fazer nada. Eu não quero viver de negação, fingindo que tudo está bem quando não está. Quero viver de fé, reconhecendo a dificuldade e, ao mesmo tempo, recusando-me a acreditar que ela tem a palavra final sobre a minha vida. Diante desse poder que não depende do meu, Senhor, eu te peço agora clareza para identificar qual é o passo que cabe a mim dar hoje. Não o caminho inteiro que ainda está encoberto, mas apenas o próximo movimento possível. Talvez seja um telefonema que eu tenho adiado por medo da resposta. Talvez seja organizar documentos que estão bagunçados há semanas, atrasando decisões importantes. Talvez seja procurar orientação profissional, médica, jurídica ou financeira, que eu resisti em buscar por orgulho ou por medo do que vou descobrir. Talvez seja pedir perdão a alguém que eu magoei ou que me magoou, e que essa conversa pendente esteja pesando mais do que eu admito. Ou talvez, Senhor, o passo certo agora seja simplesmente descansar antes de decidir qualquer coisa, porque uma decisão tomada em exaustão raramente é uma boa decisão. Ensina-me que um passo pequeno não diminui a grandeza da minha fé. Está escrito em Zacarias que não se deve desprezar o dia dos pequenos começos, e eu preciso lembrar disso quando comparo o meu progresso lento com o avanço aparente de outras pessoas ao meu redor. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, como diz o Salmo 119. Não um holofote que ilumina quilômetros à frente, mas uma lâmpada que mostra o suficiente para eu dar o próximo passo com segurança. E Provérbios ensina que há sabedoria na multidão de conselheiros. Por isso, eu te peço coragem para pedir ajuda, para ouvir pessoas experientes, para não insistir em resolver tudo sozinho, apenas para provar que sou capaz. Guarda-me, Senhor, da comparação que rouba a minha paz quando vejo outras pessoas parecendo avançar mais rápido do que eu. Guarda-me também da impulsividade, dessa vontade de resolver tudo de uma vez só, que às vezes me leva a tomar decisões precipitadas apenas para aliviar a ansiedade do momento. E guarda-me da vergonha de pedir ajuda, como se precisar de apoio fosse sinal de fracasso, quando na verdade é sinal de sabedoria e humildade. Eu quero ter um coração disposto a agir, Senhor, mas sem a exigência de controlar o resultado final. Quero fazer a minha parte com fidelidade e entregar a Ti o que está além do meu alcance. Se você está escolhendo agora mesmo dar o próximo passo com Deus, mesmo sem enxergar o caminho inteiro, escreva nos comentários: eu não caminho sustentado apenas pelas minhas forças. Essa frase é um lembrete para você mesmo, nos dias em que a tentação for confiar só na sua própria capacidade. Porque existem situações, Senhor, em que o passo possível não é agir rapidamente, é esperar. E essa espera, muitas vezes, é mais difícil do que qualquer ação, porque ela exige de mim uma paciência que eu não escolhi treinar. Eu quero orar agora por cada pessoa que está aguardando algo que não pode acelerar. O resultado de um exame, uma resposta de emprego, uma reconciliação que depende também da outra pessoa, um tratamento que segue seu próprio tempo, uma definição judicial ou burocrática, que não está nas mãos de ninguém que conhecemos pessoalmente. Senhor, dá disciplina para cumprir exatamente o que depende de nós durante esse período de espera, e dá paz genuína para entregar a Ti aquilo que simplesmente não está sob o nosso controle. Espera ativa é diferente de espera paralisada. Espera ativa significa acompanhar o processo com atenção, sem obsessão. Significa perguntar com respeito quando for necessário,
sem pressionar de forma que prejudique a própria causa. Significa manter documentos organizados, prazos anotados, contatos atualizados, para que quando a resposta vier, estejamos prontos para agir. Espera ativa também significa aceitar apoio de quem se oferece para ajudar, em vez de insistir em atravessar tudo sozinho. E significa, sobretudo, preservar a própria saúde física e emocional durante o período de incerteza, porque de nada adianta receber uma boa notícia se o corpo e a mente já estiverem esgotados demais para recebê-la com alegria. Há também, Senhor, um tipo específico de cansaço que vem de esperar sem saber por quanto tempo ainda será necessário esperar. Se eu soubesse que a resposta chegaria em exatamente 30 dias, eu conseguiria me organizar mentalmente para esse período. Mas a incerteza sobre o prazo é muitas vezes mais desgastante do que a própria espera em si. Ensina-me, Senhor, a viver um dia de cada vez dentro dessa incerteza, sem gastar hoje a energia emocional de amanhã, sem viver antecipadamente cenários que talvez nunca aconteçam. Eu não vou dizer, Senhor, que a resposta vai chegar hoje porque eu não sei disso, e prometer algo que não está em minhas mãos seria desonesto. Mas eu posso afirmar com toda a confiança que Tu sustentas antes mesmo de a situação mudar. O Salmo 27 diz que devemos crer que veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes e nos convida a esperar no Senhor, sendo fortes e corajosos, esperando no Senhor. A carta aos Romanos nos ensina a nos alegrarmos na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. E o profeta Isaías promete que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Eu quero descansar nessas palavras agora, Senhor, não como uma fórmula automática, mas como um convite real para confiar em Ti durante o tempo que ainda não terminou. Quando o problema parece maior que nossas forças, lembrar quem nos sustenta devolve fôlego para o próximo passo. No caminho do Senhor, há novas orações todos os dias para fortalecer sua fé em diferentes lutas. Ao percorrer os vídeos disponíveis, você encontrará mensagens de consolo, perseverança, direção e esperança. Se estas orações ajudam você a continuar, inscreva-se agora e ative o sininho para receber as próximas. Seu apoio permite que este trabalho alcance mais pessoas. Coloquemos diante de Deus as responsabilidades que parecem pesadas demais. Senhor, existem responsabilidades na minha vida que eu não posso simplesmente abandonar, mesmo quando estou cansado, mesmo quando a força parece acabar. Há familiares que precisam do meu cuidado diário. Seja um filho pequeno que ainda depende de mim para quase tudo, seja um pai ou uma mãe que já não consegue fazer sozinho o que fazia antes, seja um irmão ou uma irmã atravessando uma doença que exige presença constante, ajuda com remédios, acompanhamento em consultas, paciência renovada a cada dia. Essas tarefas não param porque eu estou cansado. Elas continuam dia após dia e eu preciso encontrar força para cumpri-las, mesmo quando o meu próprio tanque está quase vazio. Há também, Senhor, a busca por um emprego que ainda não veio, os currículos enviados sem resposta, as entrevistas que pareciam promissoras e depois simplesmente silenciaram, as vagas que exigem uma experiência que eu ainda não tenho, ou que pagam menos do que eu preciso para sustentar a minha casa. Essa busca desgasta de um jeito silencioso, porque cada não recebido ou cada silêncio no lugar de uma resposta vai corroendo um pouco da confiança que eu tinha em mim mesmo. E ainda assim, eu preciso continuar procurando, atualizando o currículo, aprendendo novas habilidades, batendo em portas, porque a alternativa de desistir não é uma opção real para quem tem contas para pagar e pessoas que dependem de mim. Há estudos, Senhor,
que exigem disciplina mesmo quando a motivação simplesmente não aparece. Provas que se acumulam, trabalhos que precisam ser entregues, matérias que parecem cada vez mais distantes da minha realidade prática e a sensação de estar correndo atrás de um prazo que nunca dá trégua. Há dívidas que precisam ser organizadas, entendidas, parceladas, negociadas com paciência e firmeza e que trazem consigo uma sensação constante de urgência, como se um relógio estivesse sempre correndo no fundo da mente, mesmo quando estou tentando fazer outra coisa. Há também a casa que precisa de manutenção, o telhado que goteja, o encanamento que falha, o eletrodoméstico que quebra justamente no pior momento financeiro. Há contas que precisam ser pagas, documentos que precisam ser renovados, formulários que precisam ser preenchidos, filas que precisam ser enfrentadas e uma quantidade de burocracia que, somada dia após dia, se torna um peso silencioso, mas constante, do tipo que ninguém vê de fora, mas que eu sinto todos os dias sobre os ombros. Eu te peço, Senhor, organização para lidar com tudo isso sem me perder no meio de tantas demandas simultâneas. Ensina-me a fazer listas realistas, a separar o urgente do importante, a não deixar que a ansiedade me faça tentar resolver tudo ao mesmo tempo, porque isso normalmente resulta em nada sendo resolvido direito. Peço persistência para continuar mesmo quando os resultados demoram a aparecer. Mesmo quando parece que estou dando 2 passos à frente e 1 para trás. Mesmo quando o esforço de hoje não traz fruto visível amanhã. Peço limites saudáveis, porque eu sei, no fundo, que não posso fazer tudo ao mesmo tempo. E que tentar abraçar cada responsabilidade sozinho, sem distinção de prioridades, sem dizer não a coisas secundárias, só vai me levar ao esgotamento completo. E de nada vai adiantar cumprir tudo se eu desabar no processo. Peço também criatividade para rever estratégias que não estão funcionando, porque insistir cegamente em um método que já provou ser ineficaz não é fidelidade, é teimosia disfarçada de virtude. Às vezes, o caminho certo é justamente parar, reconhecer que a estratégia atual não está dando certo e buscar um caminho diferente, mesmo que isso signifique admitir que a tentativa anterior não funcionou. Ajuda-me a diferenciar perseverança de esgotamento, Senhor, porque essas duas coisas às vezes se parecem, mas levam a lugares completamente diferentes. Perseverança é continuar cumprindo o que é necessário, mesmo quando é difícil, mantendo a esperança viva, ajustando o ritmo conforme a realidade permite. Esgotamento é continuar exigindo de mim mesmo, além do que o corpo e a mente conseguem suportar, ignorando os sinais de alerta até que tudo desmorone de uma vez, muitas vezes no pior momento possível. Descansar não é abandonar a responsabilidade. Descansar faz parte de cumprir a responsabilidade de forma sustentável ao longo do tempo, porque um corpo exausto e uma mente esgotada tomam decisões piores do que um corpo e uma mente que tiveram o mínimo de recuperação necessário. Aceitar ajuda também não é fracasso. É reconhecer, com sabedoria e humildade, que eu não fui feito para carregar tudo sozinho e que existe dignidade em admitir isso, não vergonha. Está escrito na carta aos Gálatas que não devemos cansar de fazer o bem, porque no tempo próprio colheremos se não desfalecermos. Eu quero guardar essa promessa comigo, Senhor, especialmente nos dias em que o esforço parece não gerar nenhum resultado visível. E o Salmo 90 pede que a graça do Senhor esteja sobre nós e que Ele confirme a obra das nossas mãos. Eu quero receber essa graça agora, Senhor, não como uma ideia abstrata, mas aplicada às responsabilidades concretas que estão diante de mim hoje. Essa ligação que preciso fazer, esse documento que preciso organizar, essa pessoa que preciso cuidar, esse trabalho que preciso continuar buscando. Fortalece as minhas mãos para o que é necessário e dá descanso verdadeiro para o que pode esperar até amanhã.
Quero também te pedir, Senhor, sabedoria para reconhecer quando uma responsabilidade que eu carrego não deveria, na verdade, ser minha sozinho. Às vezes eu assumo tarefas que poderiam ser divididas por medo de incomodar outras pessoas, ou por acreditar, erroneamente, que ninguém faria tão bem quanto eu. Ensina-me a delegar quando for possível, a pedir apoio quando for necessário e a confiar que outras pessoas também podem cuidar bem daquilo que hoje recai inteiramente sobre mim. E nos momentos em que realmente não há ninguém para dividir a carga, dá-me a força específica para esse dia específico, sem que eu precise carregar antecipadamente o peso de semanas ou meses que ainda nem chegaram. Eu penso também, Senhor, em como o cansaço acumulado muda a forma como eu enxergo tudo o que preciso fazer. Numa manhã descansada, a lista de tarefas parece administrável. Numa manhã de sono insuficiente, a mesma lista parece uma montanha impossível de escalar. Ajuda-me a cuidar do meu corpo como parte do meu compromisso com essas responsabilidades, não como um luxo separado delas. Dormir o suficiente, comer com algum cuidado, respirar fundo antes de reagir a mais uma exigência do dia. Tudo isso não é distração da minha missão. É parte de como eu consigo sustentá-la ao longo do tempo, sem quebrar no meio do caminho. E quando eu olhar para trás, Senhor, depois de mais um dia difícil cumprido, ajuda-me a reconhecer o que foi feito, em vez de enxergar apenas o que ainda falta. Existe uma tendência em mim de contar somente as tarefas pendentes, ignorando completamente tudo o que já consegui realizar, mesmo com cansaço, mesmo com limitações. Ensina-me a celebrar os pequenos avanços, porque eles se somam, e no fim de semanas e meses formam um progresso real, mesmo que cada dia individual pareça pouco significativo quando olhado isoladamente. Senhor, eu também quero trazer diante de Ti as responsabilidades que envolvem cuidar de mim mesmo, que muitas vezes ficam por último na lista. Depois de tudo, o mais já ter consumido o tempo e a energia disponíveis. Marcar aquela consulta médica que venho adiando há meses. Cuidar da alimentação, mesmo que de forma simples, em vez de recorrer sempre ao que é mais rápido e menos nutritivo por falta de tempo. Reservar, ainda que poucos minutos, um espaço para respirar, orar ou simplesmente ficar em silêncio sem nenhuma tarefa exigindo atenção. Eu sei, Senhor, que negligenciar esse cuidado básico comigo mesmo, achando que assim sobra mais tempo para cuidar de tudo o resto, na verdade compromete a minha capacidade de sustentar qualquer responsabilidade a longo prazo. Ajuda-me também, Senhor, a lidar com a culpa que às vezes surge quando eu preciso escolher entre duas responsabilidades igualmente importantes e só posso atender uma delas naquele momento. A culpa de escolher o trabalho quando a família também precisa. A culpa de escolher descansar quando ainda existem tarefas pendentes na lista. Ensina-me que essas escolhas fazem parte da vida real, que ninguém consegue atender perfeitamente todas as demandas ao mesmo tempo e que fazer o melhor possível dentro das minhas limitações reais não é fracasso, é sabedoria prática aplicada a uma vida cheia de exigências simultâneas. Eu penso também, Senhor, em quem está reconstruindo a vida depois de uma perda significativa. A perda de um emprego que parecia estável, a perda de um negócio construído com anos de esforço, a perda de uma casa, de uma cidade, de um projeto de vida que precisou ser refeito do zero. Reconstruir é diferente de começar. Quem começa não carrega o peso da comparação com o que existia antes, mas quem reconstrói sente a cada passo o contraste entre o que tinha e o que precisa agora reconquistar. Se essa for a minha realidade, Senhor, ou a realidade de alguém que estou levando nesta oração, peço força específica para essa reconstrução, sem a pressa de recuperar tudo de uma vez e sem a comparação constante com o que ficou para trás. Peço também, Senhor,
sabedoria para os momentos em que várias dessas responsabilidades colidem ao mesmo tempo, a semana em que a criança adoece, o carro quebra e uma conta inesperada chega junto. Esses momentos de acúmulo testam a minha capacidade de manter a calma. E é exatamente neles que eu mais preciso da tua ajuda para não desmoronar sob o peso combinado de tantas exigências simultâneas. Ensina-me a respirar, a priorizar o que é realmente urgente e a lembrar que mesmo as semanas mais caóticas eventualmente terminam, dando lugar a um ritmo mais gerenciável. Senhor, eu quero orar de forma específica também por quem administra um pequeno negócio, uma loja, uma prestação de serviço autônoma e que sente sobre os próprios ombros cada decisão, cada risco financeiro, cada mês incerto quanto às vendas ou aos contratos. Diferente de quem tem um salário fixo, essa pessoa carrega uma instabilidade constante e precisa tomar decisões importantes sem a segurança de um resultado garantido. Dá sabedoria para essas decisões, Senhor, proteção para o que já foi construído com tanto esforço e coragem para persistir nos meses mais difíceis do negócio, sem desistir prematuramente daquilo que ainda pode florescer com um pouco mais de tempo e ajuste. E penso também, Senhor, em quem cuida de terras, de plantações, de criações de animais, cuja provisão depende de fatores que fogem completamente do controle humano. Chuva, seca, pragas, variações de preço no mercado. Que essas famílias do campo encontrem sustento mesmo diante da imprevisibilidade da natureza e que a colheita, quando chegar, seja motivo de gratidão renovada por tua fidelidade sobre o trabalho das mãos. Por fim, Senhor, eu te peço por quem está enfrentando o peso de várias responsabilidades ao mesmo tempo em fases diferentes da vida. Os jovens que equilibram estudos e primeiro emprego, tentando provar seu valor num mercado competitivo. Os adultos na chamada geração sanduíche, cuidando simultaneamente de filhos pequenos e de pais idosos. E os mais velhos, que mesmo depois de décadas de trabalho, ainda precisam continuar ativos por necessidade financeira, sem o descanso que imaginavam ter nesta fase da vida. A cada um deles, Senhor, concede a força específica para a fase específica que estão vivendo agora. E é exatamente aqui, Senhor, que eu preciso reconhecer que Tu, muitas vezes, sustentas por meio de mãos humanas. Obrigado pelos profissionais que dedicam sua formação para ajudar outras pessoas. Médicos que examinam com atenção e explicam com paciência. Advogados que ajudam a entender processos complicados. Terapeutas que oferecem um espaço seguro para lidar com o que dói por dentro. Conselheiros financeiros que ajudam a organizar o que parece confuso. Professores que se dispõem a explicar de novo, sem impaciência, aquilo que ainda não ficou claro. Obrigado por todos aqueles que colocam seu conhecimento e sua formação a serviço de quem precisa, muitas vezes sem saber o quanto esse gesto profissional representa alívio real na vida de outra pessoa. Obrigado, Senhor, por familiares que se dispõem a ajudar, mesmo quando não podem resolver tudo sozinhos. Às vezes, a ajuda vem em forma de um prato de comida levado sem ser pedido. Outras vezes, em forma de companhia silenciosa numa sala de espera de hospital. Outras vezes, em forma de um empréstimo que alivia um mês difícil. Outras vezes, apenas em forma de alguém que escuta sem julgar. Obrigado por amigos que perguntam como estamos e realmente esperam a resposta, não apenas por educação social, mas porque genuinamente se importam com o que está acontecendo. Obrigado por comunidades, igrejas, grupos de apoio, círculos de bairro, colegas de trabalho que se tornam mais do que colegas, que oferecem orientação prática e companhia emocional para quem está atravessando dificuldades semelhantes às minhas. Eu te peço discernimento, Senhor, para escolher apoio seguro,
porque nem toda ajuda oferecida é saudável e nem toda pessoa que se aproxima nesse momento tem boas intenções. Existem pessoas que se aproveitam da fragilidade alheia para tirar vantagem. Existem conselhos dados com boa aparência, mas que na prática pioram a situação. Existem ofertas de ajuda que vêm acompanhadas de cobranças emocionais que pesam mais do que ajudam. Dá-me discernimento para distinguir quem realmente quer o meu bem de quem apenas aparenta querer. Peço também humildade para admitir que eu preciso dessa ajuda, em vez de recusar por orgulho, por medo de parecer fraco diante dos outros, ou por uma crença equivocada de que pedir ajuda é uma forma de fracasso pessoal. Quantas vezes, Senhor, eu já disse, estou bem, quando na verdade não estava, apenas para não incomodar ninguém, ou para manter uma imagem de força que na verdade estava me consumindo por dentro. Ensina-me que existe coragem verdadeira em dizer, eu não estou conseguindo sozinho, e em aceitar a mão que se estende para ajudar. Peço também sabedoria para preservar informações sensíveis, compartilhando apenas o necessário com as pessoas certas, no momento certo, sem expor detalhes que não precisam ser expostos, sem transformar a minha dificuldade ou a dificuldade de outra pessoa em assunto de conversa desnecessária. Eclesiastes ensina que é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro o levanta. Mas ai do que está sozinho quando cai, pois não há quem o levante. E a carta aos Gálatas nos convida a levar as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Eu quero viver isso, Senhor, tanto recebendo ajuda quando preciso, quanto oferecendo ajuda quando outra pessoa precisa de mim. Eu quero lembrar também, Senhor, de quem ainda não encontrou essa ajuda. Quem está enfrentando algo pesado completamente sozinho, sem saber a quem recorrer, sem coragem de pedir, ou sem sequer imaginar que existe alguém disposto a ajudar. Penso em pessoas isoladas que se afastaram de amigos e familiares por vergonha da própria situação, que evitam ligações e mensagens porque não sabem como explicar o que estão vivendo. Penso também em quem já pediu ajuda antes e foi decepcionado, e por isso desistiu de tentar de novo. Toca o coração dessa pessoa hoje, Senhor. Coloca no caminho dela alguém confiável, alguma porta que ela ainda não tinha visto, alguma palavra dita no momento certo que traga alívio real, e não apenas mais um comentário vazio. E se essa pessoa isolada for eu mesmo, Senhor, ajuda-me a dar o primeiro passo. Ajuda-me a mandar aquela mensagem que venho adiando, a fazer aquela ligação que tenho evitado, a aceitar aquele convite que tenho recusado por não ter energia para socializar. Às vezes, o primeiro movimento em direção à ajuda é o mais difícil de todos, e eu te peço coragem específica para esse movimento. Senhor, eu também quero agradecer por pessoas que, sem saber exatamente qual é o meu peso, ainda assim escolheram ser gentis comigo em algum momento recente. Um vendedor paciente, um vizinho que ajudou sem perguntar muito, um desconhecido que segurou a porta ou cedeu o lugar na fila justamente no dia em que eu mais precisava de um respiro. Essas pequenas gentilezas, muitas vezes esquecidas rapidamente, também são formas de tu sustentares a minha caminhada, lembrando-me de que o mundo, apesar de todas as dificuldades, ainda tem bondade disponível. Ensina-me também, Senhor, a ser esse tipo de apoio para outras pessoas, mesmo quando eu mesmo estiver enfrentando dificuldades, que eu não me feche tanto na minha própria luta a ponto de deixar de perceber quem está ao meu lado também sofrendo. Que eu possa oferecer uma palavra de ânimo, um gesto prático de ajuda, uma simples pergunta genuína sobre como a outra pessoa está, mesmo nos dias em que eu próprio precisaria dessa pergunta sendo feita a mim. Há uma força estranha, Senhor, que vem de ajudar mesmo estando cansado. Não uma força que substitui o meu próprio cuidado pessoal, mas uma que se soma a ele, lembrando-me de que fazemos parte de uma rede maior de sustento mútuo. Senhor,
Eu quero orar também por quem trabalha, ajudando outras pessoas profissionalmente e que, no processo, acaba se esquecendo de cuidar de si mesmo. Enfermeiros, cuidadores, conselheiros, pastores, professores, assistentes sociais e tantos outros que dedicam seus dias a sustentar emocionalmente ou fisicamente terceiros. Que essas pessoas também recebam cuidado, que encontrem quem as sustente quando a energia delas se esgotar e que não se sintam culpadas por precisarem, elas também, de descanso e de apoio. E eu te peço, Senhor, por comunidades inteiras que estão passando por dificuldades coletivas, bairros afetados por desemprego generalizado, cidades atingidas por desastres naturais, grupos de pessoas enfrentando a mesma crise ao mesmo tempo. Que nessas comunidades surja solidariedade genuína, que vizinhos cuidem de vizinhos, que quem tem um pouco mais divida com quem tem menos, e que ninguém precise atravessar sozinho aquilo que está sendo enfrentado coletivamente. Senhor, eu te peço também por quem, depois de receber ajuda em um momento difícil do passado, hoje já está em condições de retribuir, e talvez esteja hesitando em fazê-lo por medo de não ter o suficiente para si mesmo. Ensina a generosidade que não empobrece quem a pratica, mas que multiplica o bem para além do que os olhos conseguem calcular. E que eu também, Senhor, quando estiver em condições de ajudar outra pessoa, não esqueça o quanto precisei de ajuda em algum momento da minha própria caminhada e retribua com a mesma generosidade que recebi. Guarda-me, Senhor, da tentação de comparar a minha rede de apoio com a de outras pessoas, pensando que elas têm mais amigos, mais recursos, mais sorte na hora de encontrar quem as ajude. Cada pessoa tem sua própria rede formada de maneiras diferentes, e o que importa não é o tamanho dela, mas a qualidade e a sinceridade dos vínculos que a compõem. Ajuda-me a valorizar quem já está ao meu lado, em vez de lamentar quem não está. Deus, sustenta-me neste caminho. Se há alguém que você ama, que está enfrentando uma dificuldade parecida com a sua, escreva apenas o primeiro nome dessa pessoa nos comentários, como um gesto de intercessão silenciosa, sem expor os detalhes da situação dela. E eu quero levar essa oração, Senhor, também para dentro da minha casa, para as relações que são afetadas quando a pressão externa se torna grande demais. Há famílias que precisam decidir coisas importantes juntas e nem sempre concordam sobre o melhor caminho. Mudar de cidade ou permanecer, aceitar um tratamento médico ou buscar uma segunda opinião, vender um bem para cobrir uma dívida ou tentar resistir mais um pouco. E cada uma dessas decisões carrega consigo tensões, medos diferentes, prioridades que nem sempre coincidem entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos que amam uns aos outros, mas enxergam a situação de ângulos diferentes. Há famílias, Senhor, que enfrentam escassez de verdade, contando moedas até o fim do mês, ajustando o orçamento repetidamente, adiando desejos legítimos apenas para garantir o essencial: comida, remédio, transporte para o trabalho. Essa escassez desgasta relações, porque a preocupação financeira tem o poder de transformar pequenas irritações em grandes discussões. E o cansaço de calcular cada centavo se espalha para outras áreas da convivência familiar. Há famílias em que alguém está doente e todos os outros precisam se reorganizar completamente para oferecer cuidado, alterar horários de trabalho, revezar noites de vigília, aprender a lidar com procedimentos médicos em casa e fazer tudo isso muitas vezes sem preparo emocional suficiente, aprendendo sobre a dor enquanto ela ainda está acontecendo. Há famílias, Senhor, atravessando conflitos antigos que reaparecem justamente nos momentos de maior pressão, como se o estresse abrisse feridas que pareciam cicatrizadas havia anos. Palavras ditas há muito tempo voltam à tona, mágoas que pareciam superadas ressurgem com força total,
E o que deveria ser um momento de união diante da dificuldade se transforma, sem que ninguém queira, em mais um capítulo de desentendimento. Eu reconheço, Senhor, que isso pode estar acontecendo na minha própria casa agora, ou na casa de alguém que eu amo. Eu te peço, Senhor, palavras mansas para essas conversas difíceis, porque sei como é fácil, sob pressão, dizer coisas que machucam e que depois lamentamos por dias, semanas, às vezes anos. Ensina-me a fazer uma pausa antes de responder no calor da discussão, a escolher palavras que constroem em vez de destruir, mesmo quando estou cansado e a paciência está curta. Peço divisão justa de responsabilidades dentro do lar, para que o peso do cuidado, das finanças, das decisões, não caia sempre sobre a mesma pessoa, gerando um ressentimento silencioso que corrói o relacionamento por dentro, mesmo sem uma briga explícita acontecer. Peço coragem, Senhor, para que as famílias procurem ajuda quando necessário, seja aconselhamento conjugal, seja apoio psicológico para as crianças que sentem a tensão, mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, seja apoio profissional para lidar com uma doença ou com uma dependência que afeta toda a estrutura familiar. Que ninguém veja isso como motivo de vergonha, mas como um gesto de cuidado e responsabilidade com quem se ama. Eu não vou prometer, Senhor, que toda situação familiar vai se resolver rapidamente, que toda doença vai ser curada no tempo que desejamos, ou que toda reconciliação vai acontecer automaticamente só porque oramos por ela hoje. Sei que há processos que exigem tempo, paciência e trabalho contínuo, tanto espiritual quanto prático. Mas eu posso afirmar com toda confiança que a tua presença sustenta o lar durante esse processo, mesmo quando o processo é mais longo e mais difícil do que gostaríamos que fosse. O Salmo 46 declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se abalem no coração dos mares. Eu quero que a minha família descanse nessa certeza, Senhor, mesmo quando o chão parece instável. E a carta aos Colossenses nos ensina a nos revestirmos de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente, assim como tu nos perdoaste. Eu quero que a minha família viva isso na prática, Senhor, não apenas como um ideal bonito para se falar, mas como uma atitude concreta nos dias difíceis, quando é mais fácil culpar do que compreender, mais fácil se afastar do que se aproximar. Abençoa, Senhor, cada família que está ouvindo esta oração agora, em suas configurações diferentes. Famílias com pai, mãe e filhos. Famílias criadas por um único responsável que carrega sozinho o peso de sustentar e educar. Famílias reconstruídas depois de perdas ou separações. Famílias formadas por avós que assumiram a criação dos netos. Famílias de pessoas que, mesmo sem laços de sangue, se tornaram apoio mútuo verdadeiro. Que cada uma dessas famílias encontre em Ti o sustento que às vezes falta entre nós mesmos. Eu penso, Senhor, nos filhos que sentem a tensão da casa, mesmo sem que ninguém explique diretamente o que está acontecendo. As crianças percebem mais do que imaginamos. Percebem o silêncio pesado no jantar, percebem os olhares trocados, percebem a preocupação que tentamos esconder atrás de um sorriso cansado. Eu te peço, Senhor, proteção especial para essas crianças, sabedoria para os pais explicarem o que for apropriado para cada idade, sem sobrecarregar seus corações com preocupações que ainda não deveriam carregar, mas também sem os deixar completamente alheios ao que a família está vivendo. Penso também, Senhor, nos casais que estão enfrentando uma dificuldade juntos e que sentem o cansaço um do outro, além do próprio cansaço individual. É fácil, nos momentos de pressão prolongada, transformar o parceiro em alvo de frustração que, na verdade, pertence à circunstância externa.
Ensina os casais que estão ouvindo esta oração a se lembrarem de que estão do mesmo lado, mesmo quando discordam sobre o melhor caminho a seguir. Que consigam, mesmo cansados, oferecer um ao outro paciência extra nos dias mais difíceis, sabendo que ambos estão fazendo o possível dentro das limitações que têm. E penso, Senhor, em quem enfrenta essas dificuldades familiares completamente sozinho, sem um parceiro para dividir o peso, sem outros adultos por perto para revezar tarefas e decisões. Fortalece de maneira especial quem cria filho sozinho, quem cuida de um pai ou mãe idosos sem irmãos que ajudem, quem carrega decisões importantes sem ter com quem dividir a responsabilidade final. Que essa pessoa sinta de um jeito real e não apenas teórico que tu és o sustento que preenche o espaço onde a companhia humana está faltando. Eu te peço também, Senhor, por famílias que estão distantes fisicamente, separadas por cidades, estados ou países diferentes, e que sentem a dor de não poder estar presentes fisicamente em momentos importantes, sejam eles difíceis ou alegres. Que a distância não enfraqueça os laços afetivos, que as ligações e mensagens, mesmo curtas, carreguem cuidado genuíno e que, quando for possível, os encontros presenciais sejam momentos de reconexão profunda e não apenas visitas apressadas entre uma obrigação e outra. Penso também, Senhor, em relacionamentos familiares que precisam de reconciliação, em conversas que ficaram pendentes por anos, em silêncios que se instalaram depois de mágoas que nunca foram completamente resolvidas. Eu não vou pedir, Senhor, que tu forces uma reconciliação que depende da vontade de duas pessoas, respeitando o tempo e o processo de cada uma. Mas eu te peço que amoleças corações endurecidos pelo tempo, que abras oportunidades de conversa quando ambas as partes estiverem prontas e que, enquanto essa reconciliação não acontece, cada pessoa envolvida encontre paz suficiente para seguir vivendo sem que essa ferida específica consuma todos os outros aspectos da vida. Que a tua presença, Senhor, seja sentida especialmente nas refeições em família, mesmo quando simples, mesmo quando corridas entre uma obrigação e outra. Que esses momentos, ainda que breves, sejam oportunidades reais de conexão, de perguntar como cada um está de verdade, de rir juntos mesmo em meio às dificuldades, de lembrar que, apesar de tudo, ainda existe amor sustentando aquela família. Eu te peço também, Senhor, por famílias que estão vivendo a chegada de um novo membro em meio a incertezas, um bebê que nasce enquanto os pais ainda enfrentam instabilidade financeira, uma criança que chega por adoção depois de um processo longo e cansativo, ou até mesmo um novo membro que se junta à família por casamento, exigindo ajustes de convivência que levam tempo para se acomodar bem. Que cada uma dessas transições familiares seja vivida com paciência mútua, sem a pressão de que tudo precise se encaixar perfeitamente desde o primeiro dia. Eu reconheço, Senhor, que quando esta oração terminar, é possível que a minha situação ainda esteja exatamente como estava antes, em aberto, sem solução definitiva. O exame pode continuar sem resultado, o emprego pode continuar sem confirmação, a conversa pendente pode continuar adiada, a dívida pode continuar existindo. E eu preciso fazer as pazes com essa possibilidade, sem que isso signifique desistir da esperança ou tratar a oração como algo que falhou porque a circunstância externa não mudou instantaneamente. Guarda-me, Senhor, de pensamentos absolutos que costumam surgir nos momentos de maior cansaço. Isso nunca vai mudar, já acabou. Não existe mais saída para essa situação. Eu estraguei tudo e não há como consertar. Esses pensamentos parecem completamente verdadeiros no momento em que surgem, especialmente à noite, quando o cansaço do dia se mistura com a preocupação e tudo parece maior e mais definitivo do que realmente é. Mas na maioria das vezes, esses pensamentos são exagerados pela exaustão emocional, não pela realidade completa dos fatos.
Ensina-me a reconhecer esse padrão quando ele aparecer e a não tomar decisões importantes justamente nos momentos em que a mente está mais tomada pelo desespero. Dá-me, Senhor, uma mente sóbria, capaz de perceber alternativas que o desespero esconde. Quando estou no meio da tempestade emocional, tudo parece ter apenas duas saídas: a solução perfeita que eu desejo ou o fracasso completo que eu temo. Mas tu conheces caminhos intermediários que eu ainda não enxerguei, soluções parciais que aliviam o suficiente para eu continuar, portas que ainda vão se abrir em um tempo que eu não controlo. A esperança que eu busco não nega a dor que estou sentindo agora. Ela simplesmente impede que essa dor seja a única voz que eu escuto, a única narrativa que eu acredito sobre o meu futuro. A carta aos Romanos fala do Deus de esperança, que nos enche de toda a alegria e paz ao crermos, para que transbordemos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Eu quero esse transbordar, Senhor, não como uma emoção passageira, mas como uma convicção que permanece mesmo nos dias em que a emoção não coopera. Lamentações reconhece a fidelidade do Senhor a cada manhã, renovada, presente, constante, e afirma que o Senhor é bom para os que esperam nele, para a alma que o busca com sinceridade. E o Salmo 42 traz uma pergunta que eu mesmo já fiz tantas vezes. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? E a resposta que o próprio Salmo oferece é um comando direcionado à própria alma. Espera em Deus, porque ainda o louvarei, pois Ele é a minha salvação e o meu Deus. Eu quero praticar esse mesmo diálogo interno, Senhor, falando com a minha própria alma quando ela estiver abatida, lembrando a mim mesmo, nos momentos de maior desânimo, que a situação atual não é a palavra final sobre a minha vida. Ensina-me a diferenciar um dia ruim de uma vida arruinada, uma semana difícil de um futuro sem esperança, um ainda não de um nunca. Essas diferenças parecem sutis quando estou exausto, mas fazem toda a diferença na forma como eu atravesso o tempo que ainda está por vir. Obrigado, Senhor, pelo sustento que já está presente na minha vida agora, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. Obrigado pelo fôlego de hoje, pela clareza que já recebi durante esta oração, pela companhia que sinto mesmo em meio à incerteza. Obrigado também pelas pequenas evidências da tua fidelidade, que eu talvez tenha deixado passar, despercebidas nos últimos dias. A provisão que apareceu de um jeito inesperado, a palavra de ânimo que alguém disse justamente quando eu mais precisava ouvir, a força para levantar mais uma manhã mesmo depois de uma noite difícil. Ajuda-me a reconhecer esses sinais, Senhor, porque eles são muitas vezes a tua forma de dizer que tu estás presente, mesmo quando o problema principal ainda não foi resolvido. Eu quero também, Senhor, pedir perdão pelas vezes em que a impaciência me fez duvidar da tua fidelidade, tratando o teu silêncio momentâneo como se fosse ausência definitiva. Perdoa-me pelas vezes em que me esqueci de agradecer pelo que já recebi, ocupado demais reclamando pelo que ainda falta. Ensina-me a manter os dois movimentos juntos, continuar pedindo com sinceridade aquilo que ainda não tenho, e ao mesmo tempo agradecer com igual sinceridade por aquilo que já recebi, sem deixar que a espera apague a gratidão. Eu escolho, Senhor, acreditar que esta fase difícil não define o resto da minha história. Assim como existiram invernos antes que eu superei, mesmo sem saber exatamente como, também esta estação vai, no seu tempo certo, dar lugar a algo diferente. Não sei se será exatamente a solução que eu imagino agora, mas confio que será algo que carrega a tua marca de cuidado sobre a minha vida. E enquanto esse tempo não chega, eu escolho viver o hoje com a atenção que ele merece, sem antecipar sofrimentos que ainda nem aconteceram e sem negar os desafios reais que já estão presentes. Senhor,
Eu reconheço que existem dores antigas que ainda não se transformaram em histórias de superação, situações que carrego há anos sem uma resolução clara à vista. Para essas dores mais profundas e mais longas, eu te peço uma medida extra de paciência comigo mesmo, porque algumas feridas realmente demoram mais tempo para cicatrizar, e isso não significa fraqueza de fé ou falta de esforço da minha parte. Ensina-me a ter compaixão pela minha própria jornada, no mesmo ritmo que eu ofereceria a um amigo querido enfrentando a mesma situação. Ajuda-me também, Senhor, a não medir o tamanho da minha fé pelo tamanho da minha ansiedade em determinado dia. Existem manhãs em que eu acordo confiante, sentindo que tudo vai se resolver bem. E existem outras manhãs em que a mesma promessa que ontem me confortava hoje parece distante e difícil de acreditar. Isso não significa que a minha fé desapareceu. Significa apenas que eu sou humano, sujeito a variações emocionais legítimas. Nos dias de dúvida mais forte, ajuda-me a me apoiar na fé de ontem, na fé de quem já orou antes por mim, na fé coletiva desta comunidade que também está orando agora, até que a minha própria confiança se restabeleça. Eu quero também, Senhor, deixar diante de Ti as perguntas que ainda não têm resposta clara. Por que essa demora? Por que esse silêncio? Por que esse caminho específico e não outro mais fácil? Eu não espero que Tu respondas todas essas perguntas agora, hoje, nesta oração. Mas eu escolho confiar que existe um propósito, mesmo quando eu não consigo enxergá-lo completamente, assim como confiei em outras ocasiões da minha vida em que, olhando para trás, hoje compreendo coisas que na época pareciam apenas sofrimento sem sentido. Que a mesma confiança que hoje aplico ao passado, eu consiga aos poucos aplicar também ao presente que ainda está em construção. Se você conhece alguém que está enfrentando uma dificuldade silenciosa, algo que talvez ninguém mais saiba, compartilhe esta oração com essa pessoa agora. Não é uma promessa de solução instantânea, é apenas um lembrete de que ela não precisa atravessar isso sozinha. Senhor, eu quero encerrar este tempo agradecendo pelo Teu poder que não é limitado pelas minhas fraquezas, pela minha falta de recursos, pela minha falta de respostas prontas, e agradecendo também pela Tua graça, que sustenta exatamente onde eu não consigo mais sustentar sozinho. A carta aos Coríntios traz uma palavra que eu quero guardar bem próxima do coração nos próximos dias. A Tua graça me basta, porque o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que verdade estranha e ao mesmo tempo libertadora. Eu não preciso fingir força que não tenho, não preciso esconder as minhas limitações como se elas fossem motivo de vergonha. Posso reconhecer minha fraqueza diante de Ti com toda a honestidade. E exatamente ali, no lugar mais frágil, encontrar o Teu poder agindo com mais clareza do que em qualquer outro momento. Eu consagro a Ti, Senhor, o problema concreto que me trouxe até esta oração hoje, seja ele qual for, financeiro, familiar, profissional, de saúde, de relacionamento, ou uma combinação de várias dessas áreas ao mesmo tempo. Consagro as decisões que ainda preciso tomar nos próximos dias, pedindo sabedoria específica para cada uma delas. Discernimento para distinguir o que é urgente do que pode esperar e coragem para agir quando a hora certa chegar. Consagro a minha família, com suas alegrias e suas tensões, com os momentos de união e também com os momentos de atrito, pedindo que a Tua paz habite verdadeiramente em nossa casa, não apenas na aparência, mas na realidade das nossas conversas e das nossas escolhas diárias. Consagro também o meu trabalho e a minha provisão, confiando que Tu conheces exatamente aquilo que eu preciso, mesmo quando eu mesmo não sei calcular direito o que é suficiente. Consagro o tempo de espera que ainda está diante de mim,
pedindo paciência genuína para atravessá-lo sem desespero, sem amargura, sem comparação constante com a vida de outras pessoas que parecem estar em um momento diferente do meu. Consagro também os relacionamentos que precisam ser cuidados, reparados ou fortalecidos, pedindo humildade para dar o primeiro passo quando for necessário. Eu declaro, Senhor, que vou seguir em frente sem fingir que tudo já está resolvido, porque essa seria uma mentira que eu mesmo não acreditaria por muito tempo e que provavelmente me deixaria ainda mais cansado do que estou agora. Mas eu também declaro, com igual convicção, que não vou caminhar sozinho, porque tu prometeste na carta aos Tessalonicenses que és fiel e que hás de nos fortalecer e guardar do maligno. Essa fidelidade não depende do meu desempenho, das minhas forças ou da minha capacidade de resolver tudo corretamente. Ela depende exclusivamente do teu caráter, que não muda. Peço direção clara para o meu próximo passo, o passo pequeno e possível que cabe a mim dar hoje ou amanhã, sem exigir de mim mesmo enxergar o caminho inteiro de uma só vez. Peço paz tanto para a saída quanto para o retorno, como diz o Salmo 121, para os momentos de ação e para os momentos de descanso, para os dias de avanço visível e para os dias em que tudo parece completamente parado, sem movimento algum. Peço também, Senhor, que Tu me lembres, nos momentos em que eu esquecer, que esta oração aconteceu, que este pedido foi feito, que esta entrega foi real, mesmo quando as circunstâncias ainda não tiverem mudado visivelmente. O Salmo 55 convida a lançar sobre o Senhor a nossa carga, com a promessa de que Ele nos susterá e jamais permitirá que o justo seja abalado. Eu escolho lançar essa carga agora, Senhor, conscientemente, com as minhas próprias palavras, sabendo que Tu és forte o suficiente para carregá-la comigo, mesmo quando eu ainda sentir o peso dela nos ombros durante os próximos dias. Que essa entrega não seja apenas um gesto simbólico, mas uma mudança real na forma como eu vou atravessar esta semana, este mês, este momento difícil da minha vida. Eu Te agradeço, Senhor, por este tempo de oração, por ter me permitido colocar em palavras aquilo que às vezes fica apenas girando confuso dentro da mente, sem forma clara. Agradeço porque mesmo sem uma solução visível diante de mim agora, eu saio deste momento diferente de como entrei, mais leve, mais consciente do que realmente importa, mais disposto a confiar no processo, mesmo sem controlar todos os detalhes dele. Agradeço pela oportunidade de nomear cada preocupação, uma por uma, em vez de deixá-las todas misturadas em uma massa indistinta de ansiedade. Renovo diante de Ti, Senhor, o compromisso de continuar buscando Tua presença, não apenas nos momentos de crise, mas também nos dias comuns, quando nada de extraordinário parece estar acontecendo. Porque é justamente nesse cultivo diário que a fé se fortalece para os dias em que a dificuldade chega sem aviso. Que esta oração de hoje não seja um evento isolado, mas parte de um caminho contínuo de confiança, construído dia após dia, decisão após decisão, entrega após entrega. E que quando eu olhar para trás daqui a algum tempo, eu consiga reconhecer este momento como uma das etapas em que Tu me sustentaste, através de algo que, na época, parecia impossível de atravessar. Em nome de Jesus, amém. Antes de encerrar, quero deixar um convite simples e prático. Identifique ainda hoje qual é o próximo passo possível diante da sua situação. Não o caminho inteiro, apenas o movimento seguinte, por menor que pareça. E se for necessário, procure ajuda, seja de um profissional, de um familiar de confiança, de um amigo ou de uma comunidade. A oração terminou por aqui, mas o cuidado de Deus continua presente enquanto o processo se desenrola na sua vida. Obrigado por caminhar até aqui comigo, dividindo esse tempo de reflexão e entrega.
que você siga com força para os próximos passos e que possa voltar em paz para casa, qualquer que seja a sua situação hoje. Se este conteúdo tocou o seu coração, considere se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para que você não perca as próximas orações publicadas todos os dias. Que Deus sustente você hoje e te dê descanso para amanhã.